eu parei para meditar, já que foi Pedro que fez essa pergunta, eu parei para meditar nas características de Pedro. Né? Por que será que ele queria saber quantas vezes ele deveria perdoar? Pedro, ele era companheiro de Jesus, né? Ele esteve com Jesus num dos momentos mais difíceis, né? Na prisão, mas também no Getsemane. Ele esteve com Jesus quando Jesus suou gotas de sangue, né? Quando Jesus orava. Ele também era ousado, porque foi ele que andou sobre as águas, né? Ele teve medo, começou a afundar, sim, mas ele andou sobre as águas. Então, ele tinha ousadia no espírito. Mas ele também era impulsivo, porque foi ele também que arrancou a orelha do soldado. Né? Então, devido a tantas características, ora boas, ora não tão boas, eu acho que ele desejava saber, porque em algum momento ele precisava também ser perdoado. Então, ele ficou a pensar e por isso fez. Eu acredito, assim, eu pensando comigo, essa pergunta ao Senhor. Né? E depois que Jesus responde, ele decide ensinar por parábolas, né, como ele gostava de ensinar. Aí ele começa a contar a história, né, narrando, né, aqui, como diz no versículo 23, né, por isso o reino dos céus é como o rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando ele começa a falar isso, né, acertar contas com os seus servos, ele começa a contar do rei, né, fazendo analogia com o reino de Deus. E quando o rei foi cobrar ao seu servo, o rei queria fazer o quê com o servo que devia a ele quanto? Como diz aqui a palavra. Eu vou voltar em algumas partes, irmãos, porque eu acho que ajuda a fixar, né? Quando fala aqui, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de moedas. Né? Quando fala nessa enorme quantidade, algumas versões trazem a quantidade. A minha, que é a NVI, não trouxe. Né? Só fala que devia uma enorme quantidade de prata. Mas algumas trazem a quantidade. A daqui traz. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Né? Então, ele trouxe o que? A dimensão da dívida. E por que ele traz isso? Porque quando ele vai pedir, né, para não ser punido por isso, para não ser vendido, nem ele, nem sua família, porque ele implorou por isso, né? Quando ele pede isso, o que o Senhor dele decide? Quando ele decidiu se humilhar e pedir, o Senhor perdoa a dívida dele. Está escrito aqui, vamos lá. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou. Quando a Bíblia relata que cancelou, não quer dizer que vai pagar depois, irmãos. Né? Esse senhor, de fato, perdoou a dívida. E era uma quantidade enorme de dívida. E ele decidiu perdoar. Por que ele perdoou? Porque esse servo teve a humildade, né, para pedir perdão, para pedir em causa própria. Para isso ele foi humilde. Ele pediu em causa própria. Mas aí a história continua, né? E quando ele tem que exercer a misericórdia que foi exercida para com ele, o que ele faz, irmãos? Aí continua. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, ele devia 10.000. Ele devia 100. De 10.000 para 100, muita coisa, né? O que ele faz com o seu conservo? Quando o conservo tem a mesma atitude que ele teve, né? O conservo se humilhou, pediu para ter paciência, que ele lhe pagaria a dívida. E o que ele faz? Ele perdoa? Não. Ele não perdoou a dívida. E ele manda prender
essa pessoa, né, o seu conservo. Ele manda prender até que ele possa pagar. Aí daqui, eu entendo que, para ele pedir para ele foi humilde. Mas na hora de ele exercer misericórdia, ele não exerceu, ele foi arrogante, ele foi impiedoso, né? Ou seja, quando é para mim eu vou fazer, mas quando é para os outros, eu não vou fazer. Uai, eu não vou perdoar, eu só quero receber o perdão. Então nós temos que meditar nisso, né? Qual é a nossa função enquanto reino de Deus? Só receber perdão de Deus? Só querer que as pessoas nos perdoem, né? Muitas das vezes a gente para e fala assim, na hora de liberar perdão: ah, mas eu não posso perdoar fulano porque o que ela fez, o que ele fez não tem perdão. Nada não tem perdão, irmãos. Tudo tem perdão nessa vida. Jesus, ele verteu o sangue na cruz do Calvário para salvar todo mundo e perdoou todos os nossos pecados. Então, quem somos nós? Quem sou eu para não perdoar? Né? Então, eu preciso perdoar. E aqui a gente está aprendendo com Jesus a perdoar. Então, quando, né, o seu servo, o seu conservo, ele não perdoou, ele foi observado. Porque no versículo seguinte, diz assim, mais para frente. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. O que eu aprendo aqui, irmãos? Nós somos observados o tempo todo. O tempo todo nós somos observados. E tudo aquilo que eu fizer ou deixar de fazer vai ter consequências, né? Seja para mim, seja para o reino, seja para a vida de uma pessoa que eu gosto, né? Então, todas as nossas atitudes têm consequências, sejam elas boas ou más, né? E esse servo aqui em específico recebeu uma atitude boa, foi perdoado e retribuiu essa atitude boa com uma atitude má, né? Ele não foi bom quando decidiu não perdoar. Então, isso teve uma séria consequência para ele. Porque logo em seguida, o texto vai dizer que, então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? Aí o que acontece? Esse senhor se ira. Ele se ira. E faz o que com ele? Entrega a ele não apenas para ser preso, mas o texto relata que ele foi entregue aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Eu, particularmente, nem imagino o que era a tortura naquela época. Mas o texto é claro. Ele não fala que ele apenas foi preso. O texto diz que ele foi entregue aos torturadores, né? Então, o que acontece aqui com ele? O que a gente aprende nessa parte em específico? Com a sua atitude ruim, ele teve o seu perdão revogado. Aquilo que para ele já estava resolvido, né? Quando ele pede perdão, quando ele implora por misericórdia para poder ter sua dívida perdoada, quando ele não retribui isso de uma forma boa e honesta, perdoando o seu conservo, ele tem aquele perdão que lhe foi concedido, o quê? Revogado. E a partir do momento que esse perdão é revogado, ele passa a sofrer novamente todas as consequências de sua dívida. Ele passou a ser torturado, né? Porque ele não exerceu misericórdia quando ele deveria exercer misericórdia. E, no final desse texto aqui, que a gente leu, Jesus fala assim: assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aí eu parei para meditar, irmãos. Perdoar de coração. Não é perdoar de boca, né? A gente perdoa muito de boca, né? Fala com o irmão assim: eu te perdoo.
Mas, de fato, será que saiu daqui? Às vezes a gente vive com pesos na nossa vida, né, que não era para a gente viver. Alguns conseguem, se resolvem rápido em determinadas situações. Outros não. Outros vão levar mais tempo. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente. Precisamos perdoar. Foi Jesus quem disse. E ele diz que, quando ele fala, isso é muito sério, irmãos, e eu vou repetir porque isso veio como uma flecha para mim, né? Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Na vida, a gente enfrenta muitas situações, todos nós. Não tem um sequer de nós que não enfrente situação em que precise ou perdoar ou ser perdoado. Porque somos humanos, somos falhos e precisamos aprender com Jesus todos os dias a exercer a misericórdia. Então eu coloquei aqui algumas coisas, né, para a gente aprender, né, como viver os ensinamentos dessa parábola, que é, de fato, perdoar de coração e não de boca. De fato, perdoar de inteireza de espírito e não apenas superficialmente, como se eu estivesse sendo um hipócrita, uma hipócrita, dizendo que perdoo, mas na verdade não perdoo. Aí eu coloquei 3 itens, né? Como viver os ensinamentos dessa parábola? Primeira coisa que eu preciso fazer para viver os ensinamentos dessa parábola. Eu preciso perdoar as ofensas de quem me ofende, né? Perdoem as ofensas uns dos outros, para que sejamos perdoados pelo Pai. Lá em Mateus 6, 14, 15, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, irmãos. Eu gosto de ler aqui. 6, 14, 15. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoem, irmãos. Se nós queremos ser perdoados, se naquele grande dia a gente quer se apresentar ao Senhor e Ele dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai, perdoem. Eu preciso perdoar, assim como qualquer um de nós, né? Porque se a gente não perdoar, não seremos perdoados por Ele, é isso que a palavra diz. E a segunda coisa, exerçam a misericórdia. Mateus 5, 7 diz assim, lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esse servo, ele não foi misericordioso, por isso ele não obteve misericórdia, por isso ele teve o perdão dele revogado, mas que nós pratiquemos a misericórdia com os outros, para que quando a gente precisar dessa mesma misericórdia, essa misericórdia esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, irmãos. E a terceira coisa, reconcilie-se com seu irmão antes de apresentar oferta ao Senhor. Lá em Mateus 5, 23, diz assim, ó: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com ele, com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Isso é muito profundo, irmãos. Porque quando a gente quer ofertar ao Senhor, e a gente lembra, olha só, a palavra não disse, olha o que a palavra diz. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, a palavra não falou que é se você tem algo contra seu irmão. Não. A palavra falou o quê? Você se lembrar, quando você for ofertar,
que seu irmão tem algo contra você. É muito profundo isso. Porque para eu me lembrar que meu irmão tem algo contra mim, eu tenho que ter feito algo que magoou esse irmão. Eu tenho que ter feito algo que deixou esse irmão entristecido comigo. Então a palavra vai dizer que quando eu for apresentar minha oferta ao Senhor e eu me lembrar disso, o que eu tenho que fazer? Deixa a sua oferta. Não oferte. Vá primeiro. Conserte-se com seu irmão. E depois vem. E oferte ao Senhor. Que nós possamos, irmãos, viver isso. E para fazer isso, irmãos, a gente precisa expulsar de nosso meio toda a hipocrisia. Tudo aquilo que nos faz viver uma vida, um evangelho de fingimento. Porque não é fácil, irmãos, a gente reconhecer que nosso irmão tem algo contra nós. Sabe por quê? Porque isso mexe no nosso eu. Porque se ele tem, é porque eu feri. Se ele tem algo contra mim, é porque eu fiz ele ter algo contra mim. E eu vou precisar me lembrar disso quando eu for ofertar, ué. Eu vou precisar. Por quê? Para o Senhor receber a minha oferta, eu tenho que primeiro consertar com esse irmão. Senão eu vou estar ofertando, sabe o quê? Um sacrifício vazio. E sacrifícios vazios não chegam ao trono da graça do Senhor. Não chegam. Então que a gente possa ofertar ao Senhor, sem que o nosso irmão tenha nada contra nós. Nada. Que nós possamos reconhecer isso diante do Senhor. E fazendo assim, nós poderemos orar a oração que o Pai nos ensinou, que está lá em Mateus 6,12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras versões diz assim: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Falar da boca para fora a oração do Pai Nosso é muito fácil. Mas viver a oração do Pai Nosso, irmãos, é buscar sermos espirituais aqui na terra realmente. Não é fácil. É por isso que a vida do cristão não é fácil. A vida do cristão, né, ela exige renúncia, ela exige reconhecimento de erros, ela exige, sim, né, inteireza de coração. Ela exige que nós nos rendamos ao Senhor para que Ele nos guie. E para Ele nos guiar, eu tenho que matar meu eu. Eu tenho que colocar meu eu todos os dias na cruz do Calvário. Porque se eu não fizer assim, irmãos, eu vou viver de mim mesma, né? Então, todos os dias, eu decido não viver de mim, quando todos os dias eu coloco o meu eu na cruz do Calvário. Que nós possamos perdoar, irmãos. Que nós possamos pedir perdão. Para alguns é mais fácil perdoar, para outros é mais fácil pedir o perdão. Para alguns é mais difícil os dois, nenhum dos dois é fácil, né? Que tenhamos humildade para pedir perdão e misericórdia para perdoar. Humildade para pedir perdão. Misericórdia para perdoar. Gravem bem isso. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para vivermos o perdão de fato e não apenas de palavras. Viver o perdão completo. Viver o perdão que o Senhor quer que nós vivamos. Né? E eu vou colocar agora uma mensagem musical e eu quero estar orando junto com vocês, pela minha vida, pela vida de cada um de nós aqui presente, que precisamos estar
diante do Senhor todos os dias, reconhecendo a nossa miserabilidade, reconhecendo que nada somos e que precisamos da graça do Senhor para exercer e para viver o perdão que Jesus nos ensinou. Então eu quero agora pedir que cada um de nós venhamos meditar. Quem souber, vamos cantar juntos, tá? Essa letra dessa música, cantar numa forma de oração, para que o Senhor venha agir aqui, ó. Venha agir na nossa mente, trazer nossa mente cativa ao Senhor. Venha agir no nosso coração, trazendo o nosso coração cativo ao Senhor, para que possamos cumprir todos os propósitos dele na face dessa terra. Que o nosso ser não deixe, que o nosso eu não atrapalhe o agir de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos meditar um pouquinho nessa canção. Ensina-me a ser como